Deus, a voz dele é tudo para nós. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero neste momento aproveitar que você está de pé, te convidar a abrir a tua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 18. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 18. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade, agradecer ao nosso pastor por nos confiar uma vez mais a oportunidade para ministrarmos a palavra do Senhor. Diz-nos assim: e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Amém. Podeis vos assentar. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, desde que fomos informados que nesta noite estaríamos trazendo uma palavra da parte de Deus, o Senhor me fez lembrar desse texto e chamou a minha atenção para meditar uma vez mais em cima deste versículo, onde nós vemos aqui uma declaração de Jesus aos seus discípulos. O contexto aqui do capítulo 10, nós vemos Jesus, ele dando uma ordem aos 70 para que esses saíssem pela cidade de dois em dois, anunciando que o reino de Deus havia chegado. E Jesus os encaminha então para que eles pudessem sair, e eles vão ter uma experiência totalmente diferente do que o costumeiro, porque eles estavam acostumados a ir com Jesus presente fisicamente. Porém, Jesus olha para eles nesses dias e diz: olha, agora vocês vão de dois em dois, mas eu não irei com vocês fisicamente. Certamente foi um desafio muito grande, porém eles foram, cumpriram a missão que o Senhor lhes dera e retornaram felizes, a tal ponto que eles estavam tão alegres que Jesus até os adverte dizendo: não vos alegreis por essas coisas, antes vos alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Mas enquanto eles terminam ali de passar o relatório para Jesus, Jesus vai olhar para eles e vai dizer: eu via Satanás caindo, ou Satanás como um raio, ou como um relâmpago caindo dos céus. Esta fala de Jesus me chama a atenção, porque os céus, ele representa o lugar da autoridade divina. Ele não só representa, ele é o lugar da autoridade divina. E essa expressão cair dos céus aqui que Jesus utiliza é exatamente a perca de uma posição ou de uma autoridade espiritual. Então Jesus está dizendo que Satanás perdeu a sua posição no céu. Isso mostra e faz-nos entender que o reino de Deus, ele é um confronto direto. Anunciar o Evangelho é um confronto direto com o reino das trevas. A Bíblia vai nos mostrar aqui, então, e me chamou a atenção, e eu quero trabalhar um pouco a partir desse entendimento, porque a expressão que Jesus coloca aqui é: eu via, que está no imperfeito do indicativo, que mostra uma visão contínua e repetida. Isso significa que ele não caiu. Jesus está dizendo: eu estou vendo que ele está em queda. Ele está numa queda contínua. E pensando então sobre isso, eu gostaria de nesta noite falar-lhes sobre por que Satanás caiu, ou pelo menos entendermos 4 razões na Bíblia por que Satanás caiu. Em primeiro lugar, nós vemos lá em Isaías capítulo 14, como também em Ezequiel capítulo de número 28,
28, o primeiro motivo por que Satanás caiu. Ele caiu em primeiro lugar por causa da sua rebelião. Nós vamos ver ali no capítulo 14 de Isaías, como também no capítulo 28 de Ezequiel, tratando-nos acerca da queda de Lúcifer. Lúcifer, que no hebraico significa astro de luz, ou filho da alva, e na Vulgata Latina é portador de luz, era um anjo de luz. Ele foi criado, e a Bíblia diz em Ezequiel, que ele era perfeito em tudo. Ele foi criado alguém perfeito, mas a Bíblia diz até que se achou iniquidade em ti. Nós vamos observar que Lúcifer ele tinha um papel importante. Inclusive o profeta Ezequiel, ele vai mostrar que ele tinha o seu comércio de influência. A palavra comércio que Ezequiel utiliza ali, ela traz a origem da palavra tráfico. Lúcifer, com todo o seu poder de influência, começou a direcionar para uma forma que não era adequada a sua influência na obra que ele exercia com os demais. Começou a se rebelar. E por que ele se rebelou? Primeiro, ele se rebelou por causa do seu orgulho, pois ele diz: quero ser semelhante ao Altíssimo. Segundo lugar, a rebelião de Lúcifer é uma rejeição da autoridade divina, uma insubmissão, e por isso ele se rebelou. Ele era, como diz Ezequiel, o querubim ungido de Deus, mas ele não se contentou apenas em adorar, ele queria também receber a adoração, e por isso ele se rebelou. Aqui nós observamos inclusive que na sua rebelião, ele se rebela dizendo: elevarei o meu trono sobre as estrelas, acima das estrelas, e colocarei aos lados do norte e me assentarei. Essa expressão ao lado do norte, quando a Bíblia diz aqui do seu monte, a Bíblia utiliza ali a expressão seu monte, essa expressão mostra e está apontando para Deus. É Deus que é o centro de tudo, mas ele não está tentando colocar o seu trono no lugar de Deus. Ele diz: elevarei, mas colocarei ao norte. Na visão judaica, o norte fica à direita. Ele está de olho no trono daquele que se assenta à destra do Pai, o trono do Filho. Ele está dizendo: eu vou me assentar no trono do Filho de Deus, eu vou me assentar à destra do Pai. Ele está interessado no trono messiânico, porém a Bíblia vai dizer que ele prepara todos os seus ardis para que ele pudesse atuar, e achando ele que Deus não estava vendo, mas Deus olhou e disse: e tu dizias no teu coração. Deus conhece o nosso coração. Agora, o que eu acho interessante é que Deus está vendo Lúcifer se rebelando e está deixando, e Lúcifer achando que ele não está vendo. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, irmãos, é que de vez em quando Deus ele solta a corda, mas segura a ponta. Aí a gente pensa que está indo, está fazendo e nada dando certo, e tudo dando certo, e Deus dizendo: eu estou vendo o teu coração, eu conheço o teu coração. Então nós vemos que Lúcifer, ele quer o lugar de Deus, de Jesus, melhor dizendo. Ele quer o lugar de Cristo, e por isso ele se rebelou. Mas por isso também ele caiu, porque o trono da destra já tem dono. E Jesus fez inclusive questão de anunciar isso. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que quando ele morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Essa expressão que a Bíblia usa ali sobre o pregar a espírito em prisão é anunciar oficialmente. Jesus não desceu lá para pregar salvação, ele desceu lá para olhar para eles e dizer: eu sou aqueles que vocês queriam usurpar o trono.
Eu sou aqueles que vocês queriam usurpar o lugar. Jesus foi lá para dizer para eles: olha, o trono que vocês cobiçaram continua sendo meu, e a rebelião falhou, porque eu estou entronizado. Porque Satanás caiu por causa da sua rebelião. Pois a Bíblia diz em Lucas capítulo 14, que quem se exalta será humilhado. E Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a queda. Todo coração soberbo e exaltado, que não se submete à autoridade, orgulhoso, que acha que se colocará acima dos outros, esse será abatido. Esse está em forte emissão de queda. Agora aqueles que se humilham, Jesus diz, a Bíblia diz, a esses o Senhor exalta. Os que se exaltam, o Senhor humilha, mas os que se humilham serão exaltados. O caminho da queda é o orgulho, por isso que ele caiu. Mas em segundo lugar, por que que Lúcifer caiu? Por que que Satanás caiu? Lucas capítulo de número 10, que lemos, versículo de número 18. O contexto está falando dos 70 saindo e pregando o evangelho. E Jesus diz a eles: vão. E eles vão meio que preocupados, dizendo: rapaz, como é que vai ser esse negócio? A gente está acostumado quando a gente ir e dá alguma coisa errada, Jesus está lá para resolver, e agora? E quando vier a dificuldade, o que nós vamos fazer? E quando vier alguma luta, como nós vamos resolver isso? A gente está acostumado com Jesus, mas Jesus disse: vai. Ah, mas quando eles voltarem, irmãos, Jesus olhou para eles e falou assim: e aí, como é que foi? Eu imagino eles olhando e dizendo assim: no começo foi difícil. No começo a gente estava preocupado, mas aí a gente descobriu um negócio. O quê? Era só falar no teu nome. Não, eu vou repetir. Eles olham para Jesus e dizem assim: a gente descobriu a senha. Quando vinha alguma coisa, a gente falava no teu nome, os demônios saíam, os enfermos eram curados. Aí Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um raio. E por que ele caiu? Porque uma igreja se levantou com a bandeira do nome de Jesus. E sobre o avanço de uma igreja que está levantando a bandeira deste nome, Satanás não resiste e cai. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu quero esta noite aqui dizer que o diabo não pode resistir o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso para desfazer as fortalezas de Satanás. Esta noite eu venho aqui ministrar sobre a vida de alguém. Eu não sei aonde Satanás se introduziu e se entronizou, lá dentro da tua casa, lá dentro da tua família, mas nesta noite a palavra é: levanta o nome de Jesus que ele cai. Levanta o nome de Jesus que ele cai, porque nada resiste. Não precisa chamar A, não precisa chamar B. Os discípulos não foram com Jesus, mas foram com o nome. Aleluia! A autoridade do nome de Jesus para destruir fortalezas aqui nesta noite. E eu profetizo aqui agora que na autoridade e no poder deste nome, Satanás vai sair e vai cair pelo poder do nome. Há poder no nome de Jesus. Porque Satanás caiu?
Porque uma igreja se levantou na autoridade do nome de Jesus. Nós não estamos aqui para levantar uma bandeira de um time. Nós não estamos aqui para levantar a bandeira de um partido político. A nossa bandeira se chama Jesus. 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 Quando a dificuldade vem, não é para que política eu vou ligar hoje, é o que eu vou falar para Jesus hoje. É só falar com Jesus que Ele resolve. Jesus, Jesus, Jesus. Experimenta, pregador, mas você não sabe como está na minha casa. Experimenta abrir aquela porta e dizer: eu estou entrando aqui no nome de Jesus. Eu estou levantando a minha mão aqui no nome de Jesus. Eu estou repreendendo o maligno aqui no nome de Jesus, porque no nome dele o diabo cai. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Aleluia. Eu recebo a autoridade de Deus aqui para o que vou falar aqui agora. Pode dizer para aquela depressão: saia em nome de Jesus. Pode dizer para aquele síndrome do pânico: saia em nome de Jesus. Pode dizer para aquele vício que está tomando filho, marido: em nome de Jesus, sai, porque nesse nome o diabo cai. É nesse nome que o diabo cai. É nesse nome que o diabo cai. Nós não nos reunimos aqui para uma apresentação. Reunimos aqui para nos fortalecer debaixo do nome. Há poder neste nome. Há poder neste nome. E por causa deste nome, sabia que você tem autoridade do nome de Jesus? Eu estou sentindo graça de Deus aqui nesta noite. Porque tem casas aqui que estão sendo oprimidas pelo diabo. E ele colocou o seu trono e disse: aqui me assento e ninguém me tira. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: levanta a bandeira. Eu não venho no nome de A, não venho no nome de B, não venho no nome do pastor André, não venho no nome do evangelista Aminadab, não venho no nome da Assembleia de Deus. Eu venho no nome de Jesus. Eu venho no nome de Jesus para dizer: sai, Satanás. Para dizer: sai, Satanás. Para dizer: sai. E ele sai. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Aonde o nome de Jesus chega, o domínio do diabo se perde. Aonde o nome de Jesus chega, o domínio de Satanás acaba. Aonde o nome de Jesus chega, as forças do maligno acabam. Jesus vai dizer em Lucas, ele diz assim: olha, o valente guarda a casa bem armado. Este valente que Jesus está falando é o diabo. E ele está dizendo: o diabo está armado. E ele está guardando a casa. Ele está dizendo: isso daqui é meu. Isso daqui é eu que mando. Aqui é do meu jeito. Mas Jesus continua dizendo: mas sobrevindo, ouvindo do alto, o mais valente. Ele vence o valente. Toma as armas e diz: a casa tem novo dono. A casa tem novo dono. Jesus está dizendo: entroniza o meu nome lá dentro. Entroniza. Oh glória a Deus. O diabo não cai diante de uma igreja, de um povo paralisado. Ele caiu quando os 70 começaram a entrar na grande comissão. Os 70 não foram brigar. Os 70 não foram olhar e falar: e aí, quanto será que a outra dupla conseguiu já até agora?
Eles não estão preocupados em competição, eles não estão preocupados em apresentação, eles não estão entrando na casa dizendo aqui mais uma casa para a glória de Deus. Eles estão preocupados em falar no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aí no nome de Jesus o diabo vai caindo e eles dizendo: vem a próxima, que aqui tem autoridade do nome. Pedro e João estão subindo para o templo. Lá tem alguém na porta do templo dizendo: eu quero mais esmola. Eles disseram: não tenho ouro, não tenho prata, mas estou cheio do nome. Eu tenho autoridade do nome, eu tenho o poder do nome. Em nome de Jesus, levanta e anda. Porque o diabo caiu, porque a igreja se levantou. Em terceiro lugar, porque Satanás caiu. Satanás caiu porque a cruz se ergueu. Eu vou repetir. Satanás caiu porque a cruz se ergueu. E Colossenses 2,15 vai dizer que ele despojou na cruz os principados, as potestades, e os expôs à vergonha e ao desprezo público. Hebreus capítulo 2 versículo 14 vai dizer que pela morte Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Quando a cruz ergueu e ele percebeu que ali não tinha mais jeito, aí ele começou a fazer o teste inverso. Agora ele começou a usar os que estavam ali para tentar Jesus para descer, e começou a dizer assim: tu não é o filho de Deus? Desce. Tu não é o filho de Deus? Desce. Tu não é o filho de Deus? Desce. E Jesus está aqui olhando e dizendo: daqui a pouco tu vai ver o que vai acontecer. Daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Eles gritando e dizendo: desce. Jesus olhando para o céu e dizendo: Pai, está consumado. Aí um autor cristão vai dizer: a cruz foi a caneta que escreveu com sangue a minha salvação. Ele está dizendo: quando a cruz levantou, Jesus assinou a sentença do diabo e disse: caiu, perdeu o domínio, perdeu o controle, perdeu a rédea, é minha. Sabe por que nós estamos reunidos aqui esta noite, olhando para o sacrifício de Cristo, esperançosos pelo arrebatamento? Porque a cruz se levantou, e porque a cruz se levantou, a cédula que era contra nós foi rasgada, e agora nós temos vida em Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em quarto, para nós concluirmos, por que Satanás caiu? Em quarto lugar, nós já vimos que primeiro ele caiu por causa da sua rebelião. Em segundo, ele caiu por causa do avanço da igreja no nome de Jesus. Terceiro, ele caiu porque a cruz se levantou. Mas essa queda ainda não aconteceu. Agora vem a queda final. E eu me alegrei enquanto eu estudava isso, porque eu e você não estávamos lá quando ele caiu por causa da rebelião. Eu e você não estávamos lá quando ele caiu no avanço dos 70. Eu e você não estávamos lá quando ele caiu, quando a cruz foi erguida. Mas a Bíblia diz que após a grande tribulação, os céus vão se abrir.
Ele descerá montado no cavalo branco, sob a sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que isso daqui é só para quem gosta e pode dar glória a Deus. Ele não descerá sozinho, ele virá acompanhado dos seus santos e dos seus anjos. Ele descerá e com o sopro da sua boca ele destruirá o falso profeta e o anticristo. Então veremos descer um anjo do céu com uma cadeia na mão, e Satanás será preso por 1000 anos. 1000 anos depois estaremos assistindo no camarote da eternidade Satanás ser solto e lançado no lago de fogo para toda a eternidade, e nós gritaremos: graças a Deus que nos dará vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. A boa notícia aqui esta noite é que a queda começou no céu, mas ela vai terminar na terra. Não estávamos lá quando ela começou, mas vamos assistir quando ela terminar. Você crê nisso? Aleluia, aleluia. Se você tem esta esperança, levante as tuas mãos agora. Eu ministro debaixo da autoridade do nome de Jesus aqui agora, pelo poder desta palavra. Na autoridade do nome de Jesus e na confirmação desta igreja, nós damos uma ordem nesta noite a todo principado e potestade que tem de forma terrível se levantado contra lares e famílias aqui presentes. Nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, nós autorizamos e ordenamos: pegue as tuas malas, Satanás. Pega a tua bagagem, Satanás, e vai de marcha ré aqui esta noite. Redebra, adorgue, teracanto, brasergue. Neste lar não haverá divórcio, Satanás. Este filho não vai tirar a sua vida, ó Satanás, porque antes de você concluir o teu plano, o nome de Jesus se estabelece nesta casa como arma de vitória para a vida dos teus, em nome de Jesus. Aonde tiver uma seta, aonde tiver um laço, aonde tiver uma artimanha do maligno, agora é na autoridade do nome de Jesus que eu repreendo toda ação do maligno contra esta igreja. Vai saindo agora. Se você recebe essa autoridade, eu quero que você comece a direcionar e a gritar no nome de Jesus, porque esta noite ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Grita no nome, grita, 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 grita. Usa a tua autoridade. Teca, repacataca, duracanto, pracanto, kefa, duracanto, teca, repahata, teria canto, teca, teca, fataca.
Oraba canto tete pra casar. Remandoria canto tete pra staqueminto comando. Retaracalasse. Jesus, cerca esta casa com fogo. Cerca esta família com fogo. Cerca esta igreja com fogo. Tere pra canto pra cantar. Elecalasse. Eu recebo autoridade aqui nesta noite para dizer: Satanás está caindo. Satanás está caindo. Satanás está caindo. Porque a igreja se levanta na autoridade do nome de Jesus.